se abrir. Adoração que flui aqui em tua. Te adoramos, pois tu és fiel. Vem se consagrar no meu altar, onde o fogo não consome, e a minha glória vai se revelar como no meu santo monte. A unção da tua presença no lugar, minha alma estremece. Quanto mais me entrego em teu altar, mais tua glória desce. Rasgo o coração, levanto minhas mãos. Eu não posso conter a minha adoração. Nos teus braços eu descanso e eu posso adorar. Se estás comigo na batalha, não preciso duvidar. Tu derrubas as muralhas, fecha a boca dos leões, e se nos aprisionarem, abre as portas das prisões. Me levantas como um barro, me transforma em um vaso e me enche com tua glória. É por isso que eu te adoro. Quebrantado coração que adora, eu não rejeitarei. Quem busca minha face me encontra, eu responderei. A sua adoração chegou até o céu. Receba a minha glória, eu sempre sou fiel. Nos teus braços eu descanso e eu posso adorar. Se estás comigo na batalha, não preciso duvidar. Tu derrubas as muralhas, fecha a boca dos leões, e se nos aprisionarem, abre as portas das prisões. Me levantas como um barro, me transforma em um vaso e me enche com tua glória. É por isso que eu te adoro. Tu és santo, meu Deus. Te louvarei, meu Deus. Eu te louvarei pra sempre. Te louvarei.
Fique ligado. Daqui a pouco, muito mais de Deus pra você aqui na Kairos FM. Kairos FM 106,5. Baita Cuias e Apetrechos. Cuias, bombas e enfeites para chimarrão. Instagram, @baicuiastalita. Fone WhatsApp, 559-9701-9103. Supermercados Que Preço, qualidade com atendimento e ofertas todos os dias. Açougue, padaria, hortifruti chegando da Ceasa diariamente. Bebidas e tudo o que você precisa para o seu dia a dia. Matriz Setembreiro de Carvalho 571, filial, Rua Adley Valença 502, bairro Santo Inácio. Supermercado Que Preço, o seu supermercado. Precisou de filtros para o seu caminhão ou implemento agrícola? Você encontra na Faber Filtros e Acessórios. Filtros para toda a linha diesel. Rua 15 de novembro, 3443. Fone 3412-4021. Mael Reis Central de Cargas. Qualidade e longa experiência na prestação de serviços logísticos. Fone WhatsApp 99218-8984 ou 3308-1984. Mael Reis Central de Cargas. Sempre ao lado do amigo motorista. Agora a Pampa Associação de Benefícios terá, além das piscinas, um restaurante aqui em nossa sede. Será o Way Restaurante e Hamburgueria Artesanal. As obras já começaram. Ainda não tem o seu cartão de desconto para usar em mais de 150 empresas de Uruguaiana e de quebra ainda obter benefícios como estes do restaurante e da piscina? Ligue 55-3413-4966 e associe-se. São parceiros Rastrect. Quer ter conteúdo de qualidade personalizado para sua empresa ou ministério? Entre em contato com a Inspirar Web Agência Digital. Fone 55996424983. Siga nosso Instagram @inspirar.web. Psicóloga Elisandra Vieira. Atendimento online. Instagram, @piscovida_Elisandra Vieira. Fone e WhatsApp, 559-9930-3679. Você sabia que 89% das pessoas ouvem rádio todos os dias? Então não fique para trás. Anuncie na Kairos 106.5 FM, a rádio gospel mais ouvida da fronteira. Temos os planos que cabem no seu orçamento. Entre em contato que vamos até você. 55-3402-3303. A sua programação está de volta. 106,5. Kairos FM. A partir de agora, você ouve na Rádio Kairos 106.5 FM o programa Psicologia em Foco, com a psicóloga e psicanalista Elisandra Vieira. Bom dia aos nossos ouvintes, bom dia Nemoel, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Estamos mais um sábado, né, iniciando agora, né, o programa Psicologia em Foco, né, que fomos promovidos aqui pelo Nemoel. Nós tínhamos um quadro, não é? Agora a gente está com um programa. E hoje, não é, estamos começando também, além dessa mudança, algumas formas aqui dentro do nosso programa. A gente vai estar trazendo em alguns momentos pessoas que a gente vai estar conversando, entrevistando, que venham sempre contribuir, não é, dentro desse olhar da psicologia. E hoje, né, estamos também no primeiro sábado do mês de março, que nós temos toda essa campanha, todo esse movimento pelo Dia da Mulher, que agora já vai ser no dia 8, né, que é a próxima segunda-feira. E então, pensando nisso, nós estamos com uma programação mais direcionada
para as demandas, não é? O foco na mulher, suas dores, suas angústias, preocupações, não é? A questão do ser mulher e todas as suas responsabilidades dentro, né, desse contexto. E atualmente, tudo que nós estamos vivendo, nós precisamos sim dar uma olhada para este ser mulher, né? Então, lembrando também, né, já de início, que o pessoal, já no sábado passado nós, né, comunicamos aqui, avisamos que durante esse mês, né, agora a gente vai estar ao final do mês realizando alguns sorteios. Porém, quem vai participar disso? Quem vai poder concorrer? Aquelas pessoas, né, aqueles que mais participarem e interagirem conosco no Facebook. Ali deixando sua mensagem, seu comentário, não é, fazendo alguma observação e trazendo uma contribuição, não é, sobre o assunto que a gente vai estar abordando e que nós estaremos falando no decorrer desse mês. Não é? E aí nos próximos meses a gente vai ver como que a gente vai estar conduzindo, como iremos conduzir isso. Mas a gente gostaria muito da participação de todos vocês, então convidem, né, seus amigos, suas amigas, mandem o link do programa e para estarem participando juntamente conosco, que o objetivo do programa é exatamente alcançar vidas, né, alcançar pessoas, e não somente a gente estar aqui falando por ter mais um programa. Tá certo? Então, hoje iniciando sobre o mês da mulher, e hoje eu tenho uma convidada aqui juntamente comigo, não é? A irmã Juraci Silva. Bom dia. Bom dia. Seja muito bem-vinda aqui à Rádio Kairos, ao programa Psicologia em Foco. E hoje, né, eu vou estar conversando com ela um pouco. Já vou dizer o que nós estaremos falando, né, qual o assunto. E a questão, né, de trazermos todos esses temas que a gente vai estar desenvolvendo no mês de março, sobre a mulher, para exatamente trazer um pouco mais de informação sobre isso. A gente sabe que, infelizmente, a data 8 de março, não é, que é o Dia da Mulher, Dia Internacional da Mulher, não foi se a gente olhar lá o início, historicamente, não foi algo tão bom. Que a gente sabe de conhecimento daquelas mulheres que foram queimadas dentro de uma fábrica. E a partir de então se comemora essa data. Parece que tem que acontecer algo de ruim para, né, se ter um outro olhar. Mas enfim, que a gente possa olhar, não é, e ver a função, os papéis e a importância da mulher dentro da sociedade, não é, como realmente de importância, não é? Não mais do que o homem, não, mas assim, nos seus papéis distintos, porque não é uma competição, né, de gêneros, mas sim uma colaboração, porque um precisa estar ao lado do outro, né, em conjunto, contribuindo para que as nossas famílias, a cada dia, elas possam resolver e estar mais ajustadas diante das situações que nós enfrentamos. E hoje, não é? Como eu já disse, a gente tem a nossa convidada, não é, que vai estar conversando um pouquinho conosco, e o assunto que eu vou estar abordando, que nós estaremos conversando, é exatamente a questão do cuidado com a espiritualidade da mulher, com o lado da fé. Tá, mas o que isso tem a ver com psicologia? Não é psicologia? Sim, nós estamos aqui nesse quadro de psicologia, mas o ser humano, ele é um todo. Ele é bio, psico, social, espiritual. Então, o que isso significa? Significa que nós precisamos cuidar do todo, tanto do nosso emocional, como do nosso social, do nosso físico e do espiritual também. Se uma dessas partes elas não estiverem bem alinhadas, nós estaremos sim, de alguma maneira, em sofrimento. E aí nós vamos estar em desequilíbrio e aquelas pessoas que estão próximas a nós também vão sofrer com isso. Então, a importância de nós cuidarmos do lado espiritual, a importância de nós olharmos para isso e saber que, independente daquilo que tu acreditas, eu sempre falo, eu acredito em Deus, mas talvez quem me escuta não. Então, tudo bem, não é? Se essa é a tua escolha. Mas é de grande importância que nós tenhamos
não é, a nossa crença, a nossa fé. Que cuidar da fé, cuidar do espiritual faz grande diferença, não é, na vida do ser humano. E isso já é comprovado cientificamente. Não é algo que eu estou dizendo do meu achismo, que eu penso. Não. Isso a ciência já tem comprovado, que pessoas que têm fé, que exercem, não é, essa fé e que desenvolvem o seu lado espiritual, sua espiritualidade, elas superam, não é, elas superam dificuldades, elas sobrevivem muito mais a questões difíceis com sucesso. Então a ciência já traz esses resultados para nós. E aí hoje, para começar conversando aqui com a nossa irmã Juraci, eu queria perguntar para ela, né? Eu até fiz algumas anotações para eu não esquecer, né? O que eu gostaria de perguntar para ela. Primeiramente, até vou pedir para ela se apresentar, não é? Falar um pouquinho quem que ela é. Eu sei que muitos já a conhecem, mas talvez tenham pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, que não. Então, vou pedir para que a senhora se apresente, fale brevemente um pouquinho aí da senhora e aí a gente já dá continuidade. Eu sou bem conhecida, né? Mas para mim é motivo de muita alegria poder estar aqui juntamente contigo, tirando um pouco da timidez, porque eu não sou muito amiga do rádio, mas faz parte, né? Sim. E a gente vai superando essas dificuldades. Eu sou de uma família humilde, de família de 5 irmãos, com um adotivo, e eu sou a segunda filha. Já tenho 3 irmãos falecidos, temos só entre 3 já. E sou uma serva do Senhor, que desde que me converti, nunca deixei os caminhos do Senhor. E vou devagarinho levando a minha cruz, né? Sabemos que não é muito leve, mas vamos levando. Exatamente, né? A gente tem que continuar e precisa levar aquilo que faz parte, né, da nossa vida. A gente não pode abandonar os pedaços, né? Não. Então, então essa é a nossa convidada, não é? E ela é esposa, não é, de um pastor aqui da cidade, do nosso pastor aqui da Assembleia de Deus. E diante disso, por isso que eu a convidei, eu quero perguntar: de 2020 para cá, que a gente tem enfrentado, não é, toda essa situação pandêmica, que o ano já foi de 2020, 2021 parecia que ia mudar um pouco, a gente não sabe, não é, agora está desconhecido isso, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas assim, enquanto líder de mulheres, né, que eu sei que a senhora trabalha com mulheres, está na coordenação de projetos sempre à frente do grupo de mulheres, não é, dentro da comunidade evangélica, cristã. Qual a percepção que a senhora tem percebido ou percebeu em 2020 até agora? As mulheres, houve um aumento de procura dessas mulheres a buscarem auxílio, ajuda, nesse lado assim de conforto espiritual, mesmo na igreja, na comunidade, ou se manteve a mesma coisa? Qual a sua percepção? Como que foi acompanhando essas mulheres nesse período? Olha, a nossa igreja é uma igreja muito querida. Essas mulheres aqui estão nos surpreendendo, né? Que até tem o programa das mulheres, né? E a gente está aprendendo. Eu, cada dia, aprendo mais com elas, né? E assim a gente está vendo que as irmãs estão pegando junto, estão orando, estão fazendo campanhas de oração. Elas estão se dedicando, se esforçando, porque como eu como esposa do pastor, a gente está sofrendo, mas elas estão sofrendo junto com nós. E desde o ano passado, tem muitas mulheres me procuram no Mensage. Sim. E eu procuro sempre dar uma palavra de ânimo, um aconselhamento. Elas me perguntam, eu respondo na medida do que eu entendo, do que eu aprendi, porque eu, com tantos anos que o meu esposo atende igreja, eu trabalhei em 5 cidades e eu sempre tive, não posso me queixar, porque eu sempre tive mulheres do meu lado, que o que falta para mim, sempre Deus coloca alguém que tem aquilo que falta em mim.
E em 4 cidades que nós trabalhamos, a gente sempre colocou as irmãs, deu oportunidade para elas e nós não precisava nem cobrar, porque elas pegavam junto, trabalhavam. E esse ano eu tenho a Ana, né, a minha nora, que a Ana, eu digo, é meu braço direito e as minhas pernas. E agora Deus, pela misericórdia de Deus, está levantando a Thalita, né, que ontem eu estava escutando ela falando no rádio e eu vendo, digo, como Deus é bom, né? E tem levantado a Thalita também para ajudar, está se dedicando na palavra, estudando, né? E a Ana é aquela mulher que está sempre do meu lado. Ela não faz nada sem conversar comigo. Primeiro ela conversa comigo para ver o que eu acho, para depois nós decidir junto, né? E aqui as mulheres estão se esforçando. Não posso me queixar das irmãs. Então, nós temos um grupo de irmãs intercessora. Elas, não devido, assim como agora, não dá para ir visitar muitos, mas elas estão indo visitar, fazendo a parte delas. Então, nós temos muito bem assessorada aqui, de irmãs. Mas eu sempre trabalho, assim, o meu trabalho mais é... As irmãs me mandam mensagem, me ligam, me perguntam. E daí até eu estava hoje de manhã pensando numa mulher que nós fomos num culto, numa igreja que nós atendemos muitos anos. Sim. E ela estava parada na festa, a mulher. E daí meu esposo foi pregar, e daí ele pregou e fez o convite. E ela foi para frente chorando. Terminou o culto, eu fui dar um abraço nela. Eu disse, ai, que saudade de ti. E depois disso ela me mandou uma mensagem, disse, muito obrigado por aquele abraço que tu me deu. Eu voltei para a igreja. Sim. E ela disse, nunca mais eu vou sair da igreja agora, porque você não esqueceu de mim. Então, são coisas que marcam na vida da gente, que a gente fica assim, como muitos dizem, a irmã Juraci muito quietinha, mas Deus sabe do meu coração. Exatamente. E então, E tem espaço para os quietos e para os que não são tão quietos, e né? eu tenho, sabe, me dedicado nessa parte. E sim, como ontem eu mandei uma mensagem para uma vizinha minha, que agora a gente se conheceu de pouco, uma mensagem um hino, né? E depois ela me agradeceu umas quantas vezes ela me mandou mensagem, me agradecendo, ficou muito feliz daquele hino que eu mandei para ela, né? E daí ela dizendo assim, muito obrigado, vizinha, muito obrigado, me senti tão bem com aquele hino que tu me mandou. E hoje pela manhã fui abrir também, estava uma irmã da Argentina, que é a irmã nossa daqui. E daí ela ficou tão feliz, irmã, que tu não esqueceu de nós. Porque a gente está aqui e não pode ir lá, e nem ela pode vir aqui, ela sente muita falta. Mas a gente sempre está mandando uma mensagem, né? Então, tem muitas irmãs que nós se conversamos pelo WhatsApp ou pelo Mensage, sempre estou dando um conselho, abençoando numa palavra de ânimos para elas, né? Porque às vezes estão lá desanimadas, não tem como sair, não tem como vir na igreja, porque agora a igreja pouca frequência, né? E a gente sente muita falta das irmãs na igreja. Mas aquelas que estão firmes, elas vêm, nem que seja uns minutos que temos ali na igreja, mas elas estão ali juntamente com nós. Sim, isso é muito bom, né? Isso que a senhora falou agora, eu fiquei pensando, né, da questão do abraço e das mensagens, né, via os aplicativos, né, o WhatsApp, enfim. E é exatamente isso, nós estamos vivendo um momento de muita carência afetiva, né? Porque principalmente o brasileiro, por ser um povo mais caloroso, mais do toque, não é? E mais do abraço, é afetuoso, muito mais do que em outros países, tem sentido muito. Isso eu estava lendo uma pesquisa essa semana, até que o brasileiro tem sofrido mais do que os demais, né, o pessoal, assim, as pessoas, né, a população dos demais países, exatamente por isso. Porque ele sente muita falta desse toque, do abraço. E é bem isso, agora a gente não está podendo, né? A gente só vê as pessoas, oi, no máximo assim de longe, dá uma abana e deu, não é? E algumas pessoas levam isso de uma forma mais tranquila. Agora, outros sofrem imensamente de não poder abraçar, de não poder chegar. Tanto que a gente até vê às vezes que a pessoa, eu sei que não pode abraçar, mas vai lá e abraça, né? Porque ela precisa. E a questão de enviar mensagens é a maneira que nós temos hoje, né? Porque daí a pessoa se sente amada. Poxa vida, ela lembrou de mim. Ele lembrou de mim. Nossa, isso é muito bom. Eu sou uma pessoa que eu não passei desapercebido.
não é? E isso, já que a gente não pode ir, não é, fisicamente, a gente consegue se utilizar disso, né, dos aplicativos de uma forma mais positiva, né? Usar aquilo que se tem. Então é muito importante isso também, porque as pessoas estão entrando em muitos quadros depressivos, estão ficando muito tristes pelo isolamento social, porque as pessoas não conversam mais, não se veem, não é? Mas eu queria lhe perguntar, então esse trabalho vai acontecendo de formiguinha, né? Lá pelas mensagens, no Facebook, no WhatsApp, enfim, que as mulheres mandam. Mas aconteceu assim procuras também de mulheres assim que não são da comunidade, que não são da igreja, de virem buscar esse apoio, de trazerem assim situações mais pontuais de, por exemplo, depressão, né, muita tristeza, desânimo, que é o que a gente tem visto bastante? Não, sobre essas pessoas ainda não me procuraram, né? Mas essas irmãs que me procuram, elas estão fraquinhas na fé, estão lá encostadas, né? E eu tenho procurado, né? Mando sempre um oi, um bom dia. Sim. Alguma coisa eu sempre mando. Aquelas irmãs que quase tu não vê na igreja, né? Claro. Porque agora muitas a gente não vê mesmo, né? Muitas irmãs, né? Mas aquelas que a gente pouco vê, eu tô mandando. Eu sempre mando. Sim. E faz a diferença, né? Porque às vezes até aquela mensagem que ela recebeu, ela pode encaminhar para outra pessoa também, e que indiretamente vai fazer um grande trabalho, né? Leva muita coisa boa para a vida de outras pessoas, outras mulheres, né? E aí, olhando dessa forma, né? Nessa linha aí de raciocínio, será que quando essas mulheres, né? Elas estão mais fortalecidas, elas estão bem espiritualmente, a fé delas está, não é, ali se mantendo estável, porque a gente sabe que tem dias que às vezes, né, a pessoa não está muito bem, mas aí no outro dia ela já melhora, ou de tarde ela já fica bem, enfim. Quando essas mulheres estão melhores, elas estão bem com elas, isso faz a diferença na família? No esposo, nos filhos e nessas pessoas que estão próximas? Eu creio que sim, porque se a mulher está bem, toda a casa está bem, né? Porque ali tem o esposo, tem os filhos. Eu assim, nunca convivi, nunca vi uma mulher mal-humorada dentro de uma casa. Deve estar numa bagunça toda a casa daí, né? Porque eu sempre, assim, eu posso estar brava ou nervosa, mas eu não demonstro. Chegou uma pessoa, eu trato bem, como coisa que nada aconteceu. Sim. Porque às vezes uma pessoa não tem culpa de tu estar do nervosa, meu problema, né? Do meu problema. Por que eu vou fazer uma cara feia para a pessoa tratar mal? A gente vai tratar bem, né? Claro, é verdade. E aí, até aproveitando esse gancho aí. Então, quando a senhora está triste, não está bem com alguma coisa, daí faz o que para jogar para fora isso? De que maneira? Eu fico calada. Mas e sai como isso daí? Não sai. Fico calada e daí vai que passa. Não chora, não às vezes, não fica, não faz alguma atividade, não. Ou vai cozinhar. Não, eu tinha, agora até passou eu tinha uma fase quando eu ficava nervosa, era fazer outras comidas, outros tipos de doce, outras coisas para mim comer. Agora pensava na comida. Eu pensava na comida. E agora não, eu fico na minha, sabe? Eu até levo às vezes a brincadeira, porque não levo a sério, sabe? Não tenho aquele rancor dentro de mim. Sim. Consegue perceber e entender que não é meu, né? É do outro o problema. Isso é importante. E isso de compensar na comida é muito comum. Né? As pessoas ficam ansiosas em função de um problema, de uma dificuldade, de uma preocupação, né, qualquer na sua vida, e acaba compensando na comida, né? A gente ouve muito esses relatos, assim, eu escuto bastante, de que acaba comendo mais do que deveria, porque daí é por ansiedade, não é por fome, e aí depois se sente culpada porque comeu, porque comeu o que não era para comer, porque comeu além, ou às vezes até acaba não passando bem, não é? Porque come de uma forma mais exagerada e isso acaba fazendo mal. Né? E é verdade. Agora é importante, né, achar alguma maneira também para canalizar isso, né? Seja fazendo
atividade, ou lendo, escutando um louvor, alguma coisa. Eu gosto muito de ouvir hinos, então até disse pro meu esposo, digo, tu me bota um som aí, porque eu gosto assim de fazer o meu serviço dentro da minha casa escutando um hino. Aqueles hinos. Então a gente descobriu aí como é que fica, que a senhora fica bem, então, olha só, é com a música. Então o meu telefone eu tenho carregado às vezes 2 vezes por dia. Sim. Porque eu escuto muito louvor. Assim, aqueles louvor me enche a minha alma, assim, me sinto bem, sabe? Claro. Dentro do meu lar. E aí não dá espaço para aquelas coisas ruins. Não tem pensamento ruim, não tem coisa ruim na minha cabeça, porque eu estou envolvida nas coisas de Deus. Sim, exatamente. Escuto o programa, eu ligo de manhã, programas desligo só de tarde. Então eu passo envolvida nessas coisas. Claro. Porque eu sou uma pessoa que eu não sou de vizinhar. Ainda ontem de tarde que eu fui conversar com a minha vizinha sentada ao lado, lá na sombra dela, e depois a Thalita ainda chegou com o chimarrão, fomos tomar mate. Ficamos até a noite lá. Mas eu não sou assim de estar indo nas vizinhas. Converso com as vizinhas, tudo, me dou com elas, mas não sou de estar muito na casa dela. Claro. Porque eu gosto de estar no meu canto, sabe? Gosto de estar no meu canto. Sim. Mas é quando surge a oportunidade, né? Sim. Porque daí tem essa comunicação aí agora que tem acontecido muito mais, né? Que é do digital mesmo, Sim. né? Dos aplicativos, que é o contato que a gente pode hoje, não é? Com a maioria das pessoas. E quando oportuniza, né? Aí dá para sentar um pouquinho na sombra, né? Que isso também faz bem. Sim, é bom. Ajuda bastante. Eu falo que o nosso emocional que a gente precisa cuidar e que as pessoas vêm muito buscar, não é? No psicólogo, no psiquiatra, porque elas não estão bem emocionalmente, mas aí quando a gente vai conhecer um pouco da história da pessoa, a gente, na grande maioria das vezes, a gente vê falhas em outros aspectos, não é? Da questão do lado social, não é? Do lado espiritual, que a pessoa também às vezes não consegue, né, se encontrar. A questão da própria saúde, do próprio físico, porque querendo ou não, tudo interfere na nossa vida, não é? A gente não é, como eu falo, a gente é um todo, a gente não é só uma área ali, só um pontinho isolado. Não, então, se o meu físico não está bem, ele atinge, né, e provoca, por exemplo, até mau humor, porque se fisicamente, dependendo do que a pessoa tem, ela altera o humor, altera, né, tem toda uma alteração ali no próprio organismo que vai trazer mau humor, irritabilidade, e aí muitas vezes vai fazer com que eu possa até ter um problema, um conflito com as outras pessoas. Sim. Não é? Se eu não souber ter o autocontrole, se eu não tiver o autocontrole, eu vou ser rude, eu vou ser grosseiro, e aí se de repente eu faço isso com uma outra pessoa que também não está tão bem, pode ser que daí já dá um conflito bem forte. Sim. Bem difícil, né? E aí o que fazer? Aí as pessoas não sabem depois como resolver. Então é toda essa situação, como que eu estou em todos os aspectos, não é, da minha vida. E por isso que eu trouxe essa questão de que a importância do cuidado com a questão do espiritual, não é, que a gente precisa ter dentro, não é, para iniciar o nosso mês de março, trazendo esse olhar para a mulher, né, que ela precisa se cuidar também nesse aspecto. E aí quando ela está bem, porque como eu já falei aqui várias vezes, eu não posso querer cuidar das outras pessoas, cuidar do outro, se eu antes não cuidei de mim. Sim. Eu estou ruim, eu não tenho muito o que dar, e daí eu vou querer cuidar do outro? Aí, como diz a Bíblia, né? Não tem como. Né? Um cego não vai conseguir conduzir o outro, né? Outro cego, não. Então, a gente precisa cuidar de nós. Então, sempre que eu me abasteço, cuido do espiritual, do emocional, do meu físico, eu consigo estar bem para cuidar da família, cuidar do outro, né? E às vezes as pessoas, né, olham, e eu vejo as mulheres muito, né, porque como eu trabalho bastante com mulheres, elas muitas vezes elas percebem isso como um egoísmo. Elas acham assim, mas como que eu vou pensar em mim e não vou pensar nas outras pessoas? Sim. Daí elas se acham egoístas, porque elas fazem isso, e não é exatamente por eu querer cuidar o outro, amar a família e cuidar com zelo, é que eu vou precisar cuidar de mim, não é? Cuidar de mim e cuidar da minha família, da minha saúde como um todo, que aí eu vou poder ser o melhor, né, com aquelas pessoas que precisam. E a mulher, ela tá ali, né, querendo ou não, ela vai determinar, né, como que essa casa... Meu celular tá aqui falando sozinho, que coisa.
como que isso vai acontecer, né? Como que essa casa vai se manter. A gente sabe o quanto que o papel da mulher é bastante importante dentro do lar, né? Porque o homem, né, o provedor, ele, na grande maioria, ele sai, né? Ele sai para prover, ele sai para trabalhar. E quem que fica? A mulher. É a mulher. Ela que educa os filhos. Ela, mas a mulher hoje está saindo, ela trabalha. Sim, ela sai para o trabalho fora, mas, apesar de sair, ela ainda tem esse papel, né? De cuidar da casa, de administrar, de cuidar dos filhos, de preparar tudo para o esposo, para o marido que precisa. Enfim, ela vai ser essa gestora, né? E se ela não fizer isso com propriedade, as coisas perdem, né? Vai, assim, vai de mal a pior, como a gente diz. Vai não virando uma bagunça, né? Exatamente. E enquanto esposa de pastor, né, acompanhando já, a senhora até já falou um pouco, né? Já de tempo, em algumas outras cidades também, não só aqui em Uruguaiana. Como que agora a senhora tem percebido isso, acompanhando, né, o pastor, enfim, nesse trabalho, nessa jornada aí de longo tempo, esse momento assim da pandemia, né, que tem afetado, porque exatamente até as igrejas não podem funcionar exatamente como antes, não pode acolher a comunidade, as pessoas, porque é um número restrito, daqui a pouco já nem aquele número já não dá, daí fica online. Então, é toda uma dificuldade. Como que a senhora tem visto tudo isso, essa questão? Olha, eu tô assim, até tá dizendo hoje pro meu filho, Leandro, dizendo, olha, já sabe que eu tô me preocupando, porque aqueles irmãos, aquelas irmãs que querem vir na igreja, eles vêm, eles ligam, eles perguntam, dá pra gente ir, como agora é só 30 pessoas, né, que pode assistir um culto na live. Mas tem aquelas irmãzinhas que não tem como olhar na live, não pode, né? E a gente está se preocupando, até o meu esposo, ainda ontem nós conversamos bastante, né? E ele dizendo, tá ficando difícil, né? Mas é o cumprimento da palavra do Senhor, né? Que tem que se cumprir, né? E muitos estão gostando de ficar em casa, já estão se acostumando. Uhum. E eu sou uma pessoa assim, que o meu passeio é na igreja. Sim. Eu venho na terça, venho na quarta, venho no domingo. Parece que se eu não vim no culto domingo à noite, para mim aquela semana foi uma semana de... Parece que não tá bem. Uhum. Eu sou uma pessoa bem assim. E quando meu esposo é escalado nas congregações, eu vou com ele. E eu gosto de estar envolvida na igreja, porque eu sempre digo, o meu passeio é na igreja. Claro. Eu me sinto bem na igreja. E ali a gente vê os irmãos, a gente vê que os irmãos também estão sofrendo junto com nós, né? De não poder estarem na igreja. A gente está se preocupando com isso aí. É preocupante, né? Bem preocupante mesmo. Mas a gente vai para o intervalo agora e a gente dá continuidade nessas preocupações aí agora após a nossa água aqui também, né? Porque a gente tem que abastecer aqui para poder seguir falando. Sorrisos, abraços, amigos, o tempo que for. Eu também cresci, me reinventei. Eu entrei em guerras contra mim mesmo que eu nunca enfrentei. Mas veja o céu lá fora, essa é a hora de agradecer. A dor é por enquanto e toda a espera vai fazer valer. Acorde, enxugue essa lágrima, a esperança está no ar. Fica tranquilo que amanhã é um novo dia. A dor também ensina a crescer. Logo você vai entender. Fica tranquilo que amanhã é um novo dia. É um novo dia. Mas veja o céu
agradecer. A dor é por enquanto e toda a espera vai fazer valer. Acorde, enxugue essa lágrima. A esperança está no ar. Fica tranquilo que amanhã é um novo dia. A dor também ensina a crescer. Logo você vai entender. Fica tranquilo que amanhã é um novo dia. É um novo dia. Acorde, enxugue essa lágrima. A esperança está no ar. Fica tranquilo que amanhã é um novo dia. A dor também ensina a crescer. Logo você vai entender. Fica tranquilo que amanhã é um novo dia. É um novo dia. Mas veja o céu lá fora. Essa é a hora de agradecer. Então, né, voltamos aqui depois do nosso intervalo aqui pra gente tomar uma água. E nós estávamos conversando aqui, né, agora enquanto estava tocando o louvor, exatamente, né, sobre essas questões aí da preocupação com as pessoas, com esse afastamento, e que a atividade, né, na igreja, na comunidade, né, cristã, com a pandemia, alguns até acabaram se sentindo mais confortados, parece, de ficar em casa, né? E isso daí é pergunta, se isso é bom ou isso é ruim? Porque daí as pessoas ficam em casa, elas acabam não interagindo, não saindo também muito de casa, não é? Porque, claro, a pandemia já não nos permite. E para muitos isso é muito ruim. E traz, sim, com certeza, não é, afeta de forma negativa a questão do cuidado com a espiritualidade, não é, com a fé, porque se na igreja, às vezes a pessoa vindo, ela tem ali seu momento, né, de leitura, de oração, de louvor, daí em casa, será que ela consegue se disciplinar para pelo menos ter uma leitura diária, ter um momento de oração? Às vezes não, às vezes não consegue. Alguns até têm, mas nem todos. Então é uma preocupação isso, né? Porque a gente vê que as pessoas têm sentido mais esse abalo agora, porque já faz um ano que estamos vivendo, né, dessa forma, assim, mais isolados e distantes, né, das famílias, às vezes, que moram em outros lugares, outras cidades, e tudo se tornou mais difícil. E a questão do lado depressivo tem aparecido muito, né? Eu vejo isso, assim, as pessoas têm aumentado o índice de pessoas que tentam contra a sua própria vida, que sentem-se desanimadas, desmotivadas, que não têm vontade para nada. Isso é uma frase que eu ouvi esses dias: eu não tenho ânimo para nada, eu não sinto vontade de fazer nada. A pessoa me disse assim. E a pessoa, não é claro, não vê mais brilho na vida, não vê mais motivo para continuar. E isso é de grande preocupação para a gente, né, para todos nós, porque a gente vê o quanto que essa pessoa está vulnerável. E quando nós estamos muito isolados, a gente não sabe exatamente como essas pessoas estão, nem o que está acontecendo dentro dessas casas. Não é? A gente sabe que tem aumentado também muito o índice de violência contra mulheres, principalmente, não é? Porque está todo mundo fechado. Então não se sabe o que acontece dentro daquela casa. E como uma casa é privado, ninguém vai invadir a casa, ninguém vai entrar lá para ver. Não é? Então tem acontecido muito isso.
Então é motivo de preocupação. Uma coisa acaba puxando a outra, né? Porque quando as pessoas saem, quando elas vêm na comunidade, quando elas vêm na igreja, a gente fica sabendo, né? Como elas estão. E se precisa de uma ajuda, é possível. E quando não estão, não tem como saber, não é? Não tem como se ajudar, às vezes, porque muitas dessas pessoas acabam nem conseguindo ter um acesso de comunicação com alguém. Quando a gente fala até da questão de agressividade, muitas vezes esse agressor, ele tem o controle de tudo, né? Ele é o controle financeiro, o controle, não é, da casa, o controle de chaves, o controle do telefone, e aí a pessoa fica totalmente incomunicável, né? Eu não sei se em algum momento a senhora chegou a acompanhar alguma situação assim, de pessoas, de saber de situações que aconteciam aqui ou em outra cidade. Não, eu não soube de nada disso, mas às vezes eu estou pensando assim, também isso foi um meio do povo se unir mais as famílias, né? Porque eu creio assim que uma família grande, o pai sai trabalhar, a mãe sai trabalhar, os filhos ficam tudo, como diz, esparramados. Sim. E eu creio que isso aí foi um meio de se unir mais as famílias. Tem famílias que se uniram mais, a Sim, gente sabe. tem. Que ficaram mais junto com os filhos, deram mais atenção para a esposa, porque o esposo sai para o trabalho, só volta ao meio-dia, almoça e vem à noite. Uhum. Cansado, preocupado com o dia a dia, e a mulher às vezes não tem o tempo para o casal, né? Uhum. Então daí que se torna essas brigas dentro dos lares. Sim. Um não dá atenção para o outro. Uhum. E quando está passando por uma dificuldade, daí que piora a situação. Nós, assim, não temos isso aí, mas temos visto que os irmãos conversam com a gente, que estão mais unidos, as famílias, estão com os filhos, com a família, né? E a gente está vendo isso aí, que tá acontecendo muitas coisas, porque a gente escuta o rádio, né? Que está acontecendo muitos... A gente vê, liga a televisão, tu não vê nada bom. Não. Só coisas terríveis, coisas horríveis que tu vê. Tu nem dá para te sentar para olhar a televisão. É melhor te escutar um hino do que olhar a televisão. Exatamente, porque só deixa só a gente tristeza. muito triste de olhar, né? Até o meu esposo, se ele vê uma coisa assim que ele... horrível, assim, na televisão, ele chega a dormir e parece que ele sonha. Sonha. Então ele não gosta de olhar também. Eu também não tenho ligado. Eu ligo a televisão para a gente saber notícia, alguma coisa, e daí já troco de canal. Sim. Porque não alimenta nossas almas. Então a gente está vendo que a gente vê muita falta de irmãos na igreja que não estão vindo, que estão lutando financeiramente, aqueles que trabalham serviço assim autônomo, né? Estão sofrendo, a gente está vendo, está sentindo. E o que a gente vai dizer, né, irmã? A gente na igreja, a gente ajuda, mas não pode ajudar todo mundo, né? Sim. E acaba que a capacidade dessa ajuda também não tem, né, para todos, assim, todos porque tem. A gente sabe assim que todos nós fomos atingidos. Sim, não é, todo mundo. com essa questão da pandemia, né, financeiramente, enfim, de todas as maneiras. Só que alguns, não é, foram mais atingidos ainda. Sim. E essa situação é real, que a gente vê muito, né, na rua. É só a gente sair, a gente vê o quanto que tá muito mais carente financeiramente de ajuda à população, né? População. A gente quando para no sinaleiro, a gente vê 2, 3 em roda pedindo, né? Sim. Ajuda, um troco daqui, um troco dali. Mas nem sempre tu tem, né? Sim, é verdade. Se vai dar para todos que tu encontra na rua, tu não tem como, né? A gente ajuda, mas conforme as condições da gente, né? Porque também se a gente não tem, às vezes realmente a gente não tem. E essa questão do dinheiro, eu particularmente, eu não gosto muito de dar dinheiro no sinal, assim, né, para as pessoas. Porque eu trabalhei muito tempo já com dependência química. E eu sei, assim, né, e deles mesmo relatarem, contarem, assim, que eles pedem dinheiro, que eles ficam pedindo dinheiro, contam, e eles falavam isso, assim, para mim e para os outros profissionais, que eles contam uma história triste e que a pessoa, claro, a gente se comove, a pessoa fica, né, comovido com aquilo e acaba dando dinheiro. E aí eles usam aquele dinheiro, não é para ir comprar comida, não é para alimentar o filho, a esposa, é para comprar a droga, né, para o uso de drogas. Então eu não gosto de dar dinheiro. Eu prefiro, assim, quando às vezes na minha casa chega alguém pedindo alguma coisa, uma comida, eu nunca, mesmo que seja um pão, alguma coisa, eu gosto de dar. Eu nunca gosto de, não tem nada, porque a gente tem.
A gente sempre tem. Então a gente vai dizer que não tem, a gente está mentindo, né? E então eu gosto de dar, mas para eles assim na rua assim, eu fico meio com aquilo assim, eu acho que de ouvir tantas histórias, né? E aí eu até penso assim, olha, com certeza alguns deles até devem estar falando a verdade mesmo, né? Que precisam Até daquele tem dinheiro. um caso que meu esposo foi no mercado e daí na fila tava uma senhora, ela fez as comprinhas dela e faltou uns trocos para pagar, o restante ela teve que deixar dela, disse assim, mas tu vai tirar isso aí que eu mais preciso. Daí ele não foi para casa, daí ele me contou a história, depois ele disse, tu sabe que ficou me doendo dentro de mim. Por que eu não paguei as compras da mulher? Porque faltou. Sim, sim. Eu tinha o dinheiro, só de ajudar ela. E ela saiu tão triste, porque o que ela precisava era coisa de comida, ela não pode levar. Então a gente ajuda. Sim, e é numa situação assim, a gente tá vendo que a pessoa tá comprando alimento, né? Ali onde eu moro, eu moro num condomínio, é fechado. Sim. Esses dias teve um senhor lá me pedindo. Ele contou uma história muito triste, mas eu não acreditei muito na história. Mas ele perguntou, ele estava com um gurizinho. Ele me pediu se eu não tinha um leite para dar para o menino. Daí eu tinha, fui lá, busquei o leite e dei para ele. Sim. Ele contou uma história, eu não acreditei na história dele, mas a criança de tomar a Deus que ele deu leite para aquela criança, que ele não vai trocar por outra coisa. Exatamente, que é a mesma coisa. Produtos fechados, a gente sabe que eles... Pode trocar. Pode trocar. Então, o ideal é a gente abrir. Abrir, então, já abre ali e dá um pouco, que daí já ficou aberto. Quando tá aberto, eles não podem vender, né? Daí. Pois é, depois que ele saiu, eu disse, pobre dessa criança. E aí, no final, a gente fica se achando, às vezes a gente fica podendo até cometer um erro. Sim. Né? Porque pode ser que aquilo seja verdade. Só que como a gente já vê tanta coisa, e como no meu caso, assim, que eu trabalhei, eu ouvi essas histórias, e eles contavam essas histórias e ainda diziam assim, as pessoas acreditam. A gente fica daí depois descrente da história deles. Sim. Não é? E aí talvez alguns até sofram com isso porque falam a verdade e a gente não acredita. Mas enfim, é um aumento de tudo isso que vem em decorrência dessa situação que a gente vive, né? Também. Mas para finalizar, assim, né, aí a nossa conversa, eu queria perguntar assim, né, todo esse seu trabalho, todo esse tempo já, né, de convivência sempre na igreja, trabalhando antes, né, dessa situação que a gente tem vivido agora, que veio de um ano para cá, enfim. Olhando tudo isso, na sua vivência, na sua experiência, a questão de ter, né, de cuidar da sua fé, de cuidar do seu espiritual, de cuidar desse lado, né, nosso, enquanto seres humanos, isso faz a diferença diante das situações difíceis? A pessoa que ela consegue se posicionar com mais, buscando mais isso, buscando mais a fé, buscando cuidar da sua vida espiritual, ela supera mais facilmente, ela consegue olhar e enfrentar os problemas da vida de uma outra maneira ou não? Sim, se a gente está firmada em Deus, a gente supera tudo. Vem a luta que vier, tu não baixa a cabeça, tu sempre está em pé. Eu sempre fui assim uma pessoa que quando eu tinha minha mãe, eu já faz 33 anos que meu esposo tem de igreja, né? E eu sempre junto. E às vezes a gente estava passando por lutas que trabalhar com o povo não é fácil. Não é fácil, né? E eu sempre tinha minha mãe, daí eu sempre ligava, mãe, estamos passando por isso. E a minha mãe sempre dizia assim, não, vou orar, minha filha. Vou fazer um jejum. Minha mãe foi uma mulher de muita oração. Eu vou fazer um jejum e Deus vai dar vitória para vocês. E depois eu perdi minha mãe, já faz 13 anos que eu perdi minha mãe, 18 anos que eu perdi minha mãe. Daí minha mãe partiu bem nova, tanto ela como meu pai. Daí eu pensei, agora eu não tenho minha mãe mais para orar por mim, para me pedir. Agora eu tenho que pedir, eu tenho que fazer a minha parte. Então eu, quando estou passando por algum problema, alguma luta, eu conto meu problema para Deus. E me fortalece a minha fé. Então eu não tenho assim, eu creio que se a gente está firmada em Deus, vem a luta que vier, tu não baixa a cabeça, tu mantém firme a fé. E eu sou uma pessoa assim que eu tenho muita confiança em Deus, porque eu vim de uma família pobre. Meu pai e minha mãe, a minha mãe era uma lavadeira, meu pai trabalhava assim, não era um serviço fixo. E nunca faltou nada na casa dos meus pais. Sempre nós tínhamos o alimento.
Sim. E depois eu me casei e também nunca me faltou nada. Nunca. Nós trabalhamos em igrejas, que assim, igrejas mais pequenas, mas nunca faltou dizer assim, hoje eu não tenho carne para mim dar para meus filhos. Nunca, nunca. Então eu tenho uma confiança em Deus que tudo que eu peço Ele me dá. E Ele me deu além do que eu pensei, do que eu pedi, sabe? Que muitos olham para mim e pensam assim, mas a irmã podia ser um pouquinho mais chique, sei lá. Mas é o meu jeito e me sinto bem como eu sou. Sim. Então eu sou uma pessoa muito feliz. Sou uma pessoa feliz, agradecida a Deus. Porque meu Deus me deu um lar, me deu um esposo, me deu uns filhos, me deu umas noras que eu digo que não são noras, são filhas. Sim, sim. São como filhas, eu sempre digo para elas, né? Porque a gente se entende muito bem e tem um genro também muito querido, minha filha, meus netos. Então eu sou uma pessoa assim que eu sou muito da família. Claro. E eu sou uma pessoa de fé, eu tenho fé. Tudo que eu tenho pedido a Deus, Ele tem me dado. Sim. Então eu não tenho motivo de por que parar, por que baixar a cabeça. A minha fé me ajuda. Fortalece. Fortalece. Então eu, assim, se a gente tem fé, se a gente pede com fé, Deus não abandona ninguém. Deus está pronto ali para nos abençoar e nos dar tudo aquilo que a gente deseja, né? Sim. Eu sou muito grata a Deus. E aí agora, né, a senhora falando aí da sua mãe, que não tem, né, mais já... Mas com certeza, né, não tem fisicamente ela, né, mas assim, ficou o legado, né? Ficou. Aquilo que ela ensinou, aquilo que os pais ensinaram. E aí entra também toda essa questão de o quanto esse cuidado, ele vai além de mim, né? Da pessoa, no caso dos seus pais. Porque eles tinham esse cuidado com eles, com o espiritual, com a fé individual deles, mas o que aconteceu? Isso é passado para as outras gerações, para os filhos, né? Sim. Foi passado. Então, esses filhos, no caso a senhora e seus irmãos, receberam isso também. Né? Então ficou, eles não estão mais, mas ficou. Então agora, bom, eu sei que eu que preciso fazer por mim, não é? E aí vai passando de geração. Então isso vem, não é, como uma herança, né, também, desse cuidado, da importância, porque a gente vê que tem muitas famílias que a gente encontra às vezes assim, e que não cuidam em nada, assim, são simplesmente famílias que elas não acreditam em nada. Elas não creem em nada, elas não têm uma fé em nada, simplesmente assim, é aqui, agora e acabou, né? Então, e a gente percebe o quanto faz a diferença quando a gente vê uma família que tem um princípio, né, de cuidado com o seu lado espiritual, com a sua fé, e aquela que não. Né? A gente vê a diferença e vê problemas que aparecem em decorrência. Claro que a gente não fica para dizer para as pessoas, faça isso, ou vá aqui, ou vá ali, mas a importância, sim, da pessoa acreditar que existe, não é, um ser superior. Como eu falo às vezes aqui, algumas pessoas acreditam na energia, enfim, mas não é, isso é a opção de cada pessoa, não é? Mas a gente sabe que é muito importante ter esse cuidado, e aí ensina, não é, também a família, os filhos, e isso vai passando e vai trazendo recursos, vai passando benefícios, vai providenciando coisas que a pessoa nem imagina, né? E aí eu estava lembrando, e isso tudo é escolha, né? Eu vejo que é o resultado de escolhas na nossa vida, né? Nós temos a opção, Deus nos dá. Ele não obriga a gente a adorar Ele, a gostar dele, nada, né? Deus não obriga ninguém. Não. Mas é uma escolha, Ele nos dá esse direito de escolher servi-lo ou não, de escolher acreditar nele ou não. E aí eu estava até agora lhe ouvindo, eu lembrei lá de Raabe, né, da prostituta lá de Jericó, que a escolha, o quanto que ela recebeu de Deus, né, uma prostituta, né, e Deus não discrimina, né, ninguém, porque não está no pecado. Deus não ama o pecado, mas Ele ama o pecador. E daí eu lembrei de Raabe, né, porque a escolha dela, ela fez uma escolha naquele momento que os espias, né, chegaram até a sua casa. Ela poderia ter denunciado eles, ter saído gritando, ter falado pro povo, né, porque eles não eram do povo dela. E ela, né, negociou com eles ali, ela escolheu, olha, eu
Eu escondo vocês, mas e vocês vão proteger minha família? Vocês vão poupar a minha vida dos meus pais, dos meus irmãos, das minhas irmãs, quando vocês vierem contra nós? Não é? E pela escolha dela, por ela ter honrado o que ela combinou e ter escolhido, né, o que a escolha que ela fez, não é? Ela teve a sua vida e a sua família poupada, né, da morte, porque não todo aquele povo foi aniquilado, né? E ela sobreviveu ali, teve a sua vida, né, como eu disse, poupada. E uma mulher que está na genealogia de Jesus, né, da linhagem de Jesus. Então a gente pode trazer e resumir para nossas vidas que tudo depende da escolha que a gente faz, né? Por isso que a gente precisa pensar e ver e o que a gente escolhe na vida, né? Quais são as nossas escolhas? Dificuldades e problemas todos nós temos. Não é? A gente não está escrito, não foi dito que a gente não teria problema, não. Mas que a gente pode sim, que a gente conseguiria vencer todos eles, não é? Com Jesus, com a nossa fé, acreditando que é possível. Então a gente tem dificuldades, mas a gente pode superar. Eu, da minha família, só eu que sou crente. Eu tenho uma irmã e um irmão que não são. E tenho uma vida assim bem sofrida, né? Mas a escolha deles, escolha, né? É a escolha. Eu escolhi, tô bem. Sim. E eles, a única coisa que eu posso fazer por eles é orar. É orar. Porque, mas eu já falei, já aconselhei, mas... E na verdade é bem isso, porque a minha fala não convence o outro, né? Não convence. Não convence. A minha irmã, uma mulher doente, ela é mais nova do que eu. Ela tá mais velha do que eu. Cheia de dodói, não pode nem caminhar direito. Mas ela não quer Jesus. É escolha, né? É escolha. O meu irmão também, o mais novo, ficou 18 anos desaparecido. Agora nós achamos ele. Está aqui em São Gabriel. Na minha cidade. Está aqui em São Gabriel. Mas assim, ele tem 55 anos, tu dá para ele 80. Judiado da bebida. E daí agora, eu ainda conversei com ele, digo, tem que mudar de vida, tem que mudar de vida. Eu estou tentando. Já faz uma semana que eu parei de beber, ele disse. Digo, ó, Deus já está ouvindo nossas orações. Sim, exatamente, né? E Deus responde. Mas é isso, tudo é escolha, né, na nossa vida. Então, mas que a gente possa ter esse cuidado, né? Que a gente possa lembrar que cuidar, não é, do espiritual, desse lado também é cuidar da saúde mental, é cuidar da nossa vida e cuidar de nós. Só assim poderemos cuidar da família, cuidar das pessoas que nós amamos e de quem está próximo, né? Poderemos fazer a diferença na vida das pessoas. Eu quero lhe agradecer, né, pela disponibilidade de ter estado hoje aqui no programa, ter estado aqui conosco, não é? Acredito que foi muito bom, o pessoal que acompanhou com certeza, né, foi muito útil as suas palavras, né, seu testemunho aí também, falando um pouco da sua vida. E algum agradecimento, alguma palavra para finalizar aqui o nosso programa? Eu quero agradecer a todos que estão nos assistindo. Tem minha sobrinha em São Leopoldo, tem minha filha em Juí, a minha neta ali em Parobé, todos os irmãos que estão nos assistindo, a minha neta lá em São Paulo. Ela estava me dizendo aqui que ela está... O que ela colocou aqui? Estou me identificando muito com a avó. Viu? Que bom. Então é bom, né? A gente quer deixar um abraço para todos e agradecer a oportunidade que tu me deu, que devagarinho eu tô perdendo o medo de estar aqui na frente desse microfone. Vai acostumando e daí tem que fazer de conta que não tem ninguém lhe vendo, só está sendo ouvida. Daí a gente esquece que tem alguém vendo e daí já vai falando e não tem muito problema. Com o tempo isso acontece. Mas que Deus abençoe sua vida, obrigada. Não é? E obrigada mais uma vez pela disponibilidade, que a gente sabe que não é sempre muitos afazeres, não é muitos compromissos, mas que dispensou um pouquinho do seu dia para estar aqui conosco e eu agradeço imensamente. E agradeço o pessoal também que nos assistiu, que nos ouviu, né, o Nemoel, que esteve aqui na técnica agora, de vez em quando eu vou chamar ele, porque ele acha que vai ficar assim aqui, não vai conversar mais conosco, né, pessoal? Mas vamos chamar ele aqui também. E agradecer, né, pelo programa, hoje eu ia dizer por mais isso, mas agora é um programa, não é um quadro, né? Então, sábado estaremos novamente aqui, dando continuidade, falando sobre assuntos voltados e relacionados à mulher, né, no próximo sábado, às 10 horas, então. Então, um ótimo sábado a todos vocês, Deus abençoe grandemente e estaremos de volta no próximo final de semana.
majestade que ninguém pode explicar. Seu nome é Jesus, seu nome é Jesus. Uma cruz pesada